Cometi uma gafe aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é o dia. Hoje é a noite, aliás. O professor está aí, está acompanhado hoje do Paulo. Está lá na casa do professor, dando um apoio para o professor. E qualquer coisa, ele pode dar um suporte para a gente aqui. Tá bom? Ó, hoje o professor estava me falando aqui nos bastidores que ele vai falar uma coisa inédita. Então eu gostaria muito que cada um que está vendo esse vídeo aqui convidasse mais uma pessoa, porque o que ele vai falar, ele diz que não encontrou em nenhum lugar, e que ele vai falar para a gente sobre uma divisão secreta que tem na CIA. É uma divisão secreta que tem lá na CIA, e que ele diz para mim que é o lado negro da CIA. Eu falei para ele, segura aí, professor, segura aí que você vai falar aqui para mim, depois não dá para falar lá ao vivo. Fala tudo que for ao vivo para a gente. Então ele já está pronto e a postos, junto com o nosso amigo também, professor Paulo, para entrar ao vivo aqui. É o seguinte, eu tenho 2 recadinhos para vocês aqui, tá? Primeiro, nós temos um grupo fechado do professor Jefferson, um grupo do WhatsApp fechado do professor Jefferson. O que a gente vai fazer com esse grupo? É um grupo no WhatsApp e o link está aqui na descrição do vídeo, ou aqui embaixo, se você está assistindo gravado, ou aqui em cima, se você aqui em cima nos chats ao vivo, se você está assistindo isso ao vivo, tá? Estamos quase alcançando a meta de membros lá dentro desse grupo. O que a gente vai fazer? O professor está mandando para mim diariamente áudios que ele está contando sobre o que ele vivenciou na área 51, nas outras bases que tem lá nos Estados Unidos e em outros lugares que ele viajou também no mundo. Hoje ele mandou 10 áudios para mim, que deve ter dado aí 1 hora de áudio, tá? Já deve ter umas 3 ou 4 horas de áudio pronto. Então, o que acontece? A gente vai fazer um grupo onde as pessoas que vão fazer parte desse grupo fechado vão ter acesso a uma live exclusiva com o professor. Então, se você quer assistir essa live exclusiva com o professor, tem o link aí na descrição ou no chat ao vivo, tá? No chat aí ao vivo, para você clicar e entrar no grupo. Falta poucos membros para a gente fazer essa live, falta poucos. Nós estamos com 90, hora que chegar a 110, alguma coisa nesse número aí, a gente já vai marcar essa live fechada com o professor. Vai ser uma live privada e só vai ter acesso quem estiver nesse grupo, tá bom? E a gente depois vai falar sobre esses áudios que o professor tá fazendo para a gente aqui, que vai ser um presente para quem fizer parte do grupo VIP, tá bom? Então vamos lá. O segundo recado, eu sei que vocês querem que o professor entre logo, mas é muito importante esse segundo recado aqui. Eu estou criando aqui, eu vou até colocar na tela, deixa eu ver aqui que está fácil para mim. Tá fácil aqui, eu vou colocar na tela aqui para vocês. Deixa eu encerrar isso aqui, peraí pessoal, que aqui é um só. Essa é a novidade agora para vocês aqui, tá? Essa é a novidade, peraí. E o negócio é legal. Aqui, eu vou compartilhar agora a tela para vocês. Deu certo aqui, vou compartilhar, tá? A tela. Janela, aqui. Compartilhar. Pronto. Estão vendo aí? NEUFUS, Núcleo de Estudos Ufológicos. Faça parte do nosso grupo de estudos. Encontros virtuais 1 vez ao mês. Como que vai funcionar? Nesse grupo aí que eu estou criando, é um grupo fechado. Para quem quer fazer parte de um grupo de estudos de ufologia, tá? Então, como que vai funcionar? É o seguinte. A gente vai colocar os membros lá dentro desse grupo, né? As pessoas vão entrar. Eu vou deixar o link durante a live aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Então fiquem atentos que durante a live eu vou disponibilizar o link para vocês entrarem nesse grupo aí. É um grupo fechado, tá? Privado. Então as pessoas que fizerem parte desse grupo vão poder assistir da seguinte forma.
nós vamos fazer assim. Imagine que um grupo de pessoas, eles escolhem um livro, e esse livro, a gente divide ele em capítulos, tá? Então vamos supor que o livro tem 15 capítulos, vão ser 15 pessoas que vão receber um capítulo cada uma, e essas pessoas vão ler o seu capítulo. Nós vamos agendar um dia para um encontro, e nesse encontro cada um que recebeu o seu capítulo vai poder dizer para a gente o que entendeu do seu capítulo nesse livro. Então vai ter as pessoas que querem participar da leitura, e vai ter aquelas pessoas que vão ser apenas auditivas, que vão apenas escutar as pessoas que estão falando sobre o que entendeu do seu capítulo lido. Então fique atento aqui na live, que eu vou colocar o link para você também participar desse grupo. É um grupo de recrutamento, tá? Não dá para colocar todo mundo. Então quem entrar vai passar por uma triagem. Nessa triagem, você vai fazer parte do grupo VIP. No grupo VIP, você vai ter vários acessos. Eu só estou soltando aqui, depois eu volto com mais informações. Beleza, pessoal? Então, quem quiser participar do grupo NEUFOS, que é o Núcleo de Estudos Ufológicos, fica atento na live, que durante a live eu vou colocar para vocês o link para participar desse grupo. Então, vamos lá. Agora chegou o momento. Agora chegou o momento, e ele está aqui, hein? O professor está aqui, e dessa vez ele não vai sair. Vou colocar o professor Jefferson e o professor Paulo. Primeiro, com a palavra, vou colocar o professor Paulo, que é uma pessoa muito especial, considerada pelo professor Jefferson, para nos trazer alguma palavra aí sobre o professor. Tá bom? Tudo bem aí, Paulo? Posso colocar aí? Vou colocar o professor aqui. Opa, aí sim. Olá. Pode falar, Paulão. É uma alegria estar aqui com você, Roberto, mais uma vez, ao lado do professor Jefferson, que tem essa importante missão de revelar ao mundo, né? Revelar a todas as pessoas do planeta Terra os mistérios, a verdadeira história da Terra, aquilo que sempre ocultaram de você, e informações inéditas a respeito de certos projetos secretos, informações inéditas a respeito das civilizações que estão já em contato com a Terra, dos acordos secretos feitos entre certos países da Terra. Enfim, um cabedal muito grande de conhecimento, e estamos criando um movimento, uma corrente para frente de pessoas para apoiar o professor Jefferson nessa divulgação, nessa missão de revelar a história secreta da Terra. Porque ele vivenciou, ele viveu, como diria um grande amigo meu, em carne, osso e pescoço, né? Ele pagou todo um preço muito alto por isso. E aí está agora, com todo bom coração, abrindo para as pessoas tudo aquilo que ele pode falar abertamente, e em grupos mais seletos, aquilo que ele não pode falar abertamente. Então, saudações a todos. Hoje eu estou aqui de espectador para saborear as informações que o professor Jefferson vai estar passando aí. Namastê. Pessoal, eu li os comentários aqui. Estou com um problema no microfone, assim tá melhor? Outra coisa, eu vou disponibilizar o link aqui, que o pessoal falou que não tá. Eu vou disponibilizar. Eu vou tirar o professor Paulo agora da tela e vou colocar o professor Jefferson. Até daqui a pouco, Paulão. Qualquer coisa você me dá um sinal, tá? Que eu te coloco aí. Combinado. Perfeito. Professor Jefferson. Ele está aí. Dá uma risadinha pra gente, professor. Legal, professor. É o seguinte, trouxemos o senhor aqui e fica com o senhor a palavra aí da nossa live. Pode começar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês todos. Como dizia Roberto, eu vou dar uma informação de primeira mão. Uma informação que é conhecida já por investigadores aqui do campo, mas por uma razão eles decidem manter isso a 7 chaves, não querem nem comentar sobre isso. Dentro da CIA, Central Intelligence Agency, ok? Existe uma divisão. E essa divisão é a divisão que é o coração da CIA. E
eu não sei porque eles se escondem e não falam do tema. Não é que não conheçam, eles conhecem, mas por alguma razão mantém isso oculto. Então, estamos aqui para desvelar isso para vocês hoje, ok? Eu estou falando de uma divisão da Central Intelligence Agency, tá? Se chama CIA, que é a CIA, National Clandestine Service, o serviços clandestinos nacionais. Se diz nacionais, mas na verdade são internacionais. A CIA opera internacionalmente. Quem opera dentro dos Estados Unidos é o FBI, Federal Bureau of Investigations. Mas para assuntos do exterior, internacionais, é a CIA, a Central Intelligence Agency. Então, o National Clandestine Service foi criado justamente para investigar above top secret, quer dizer, mais do que o top secret. Então, dentro do National Clandestine Service, existe uma divisão, chama-se Special Activities Division, a divisão de atividades especiais. O nome código deles é TRIST, ou seja, SAD, S-A-D, que é uma sigla para Special Activities Division. E SAD é a palavra que traduzida para o português é triste. Eu imagino, porque eu conto que essa gente é bem barra pesada. E dentro da SAD tem outra subdivisão, que essa subdivisão está envolvida com uma coisa chamada Wet Works, trabalhos molhados. Wet Works são assassinatos clandestinos. A CIA nega terminantemente que isso ocorra, nega terminantemente que eles têm alguma coisa a ver com assassinatos ou suicídios, onde a pessoa não cometeu suicídio, mas foi, entre parênteses, suicidado, se me compreendem. Chama-se Special Operations Group, o Grupo de Operações Especiais. O nome código disso é corda. Não qualquer corda, corda de forca. Chama-se SOG, S-O-G, S-O-R, SOG, que quer dizer uma corda de forca. Então, aonde esse grupo opera, onde é o QG deles que não se comenta, chama-se Camp Perry. Camp, C-A-M-P, Perry, P-E-A-R-Y. Camp Perry. Isso fica em Williamsburg, em Virgínia. E por que isso é relevante? Isso é relevante pelo seguinte, porque justamente essa divisão Special Activities Division, ela está operando em relação a atividades alienígenas ou atividades anômalas, ou seja, coisas fora do normal, como a gente conhece. Quer dizer que é outro departamento aqui, onde estamos mexendo. Tá bem? O assunto de hoje somos sobre 7 arcas. Quando eu falo arca, eu não falo como a arca da aliança. Por alguma razão, as pessoas associam arca com isso. A arca são 7 veículos estelares, chama-se arca, porque elas tinham um carregamento especial, que ficou armazenado dentro delas. Então, por isso, elas eram arcas. E que tem demais essas arcas? Essas arcas se chamam as 7 arcas do conhecimento ancestral. Já vou falar da localização de algumas dessas arcas. Mas primeiro, antes que a gente fale isso, vocês têm que ver a história do que eu vou passar, do que eu vou relatar. Ok? Uma pergunta que eu faço para vocês é essa.
Por que vocês imaginam que a forma humanoide, a forma morfológica, 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, é a forma mais comum entre seres humanoides inteligentes desse setor do universo? Será que o universo inteiro é feito de humanoides? Será que o universo inteiro é feito de 2 pernas, 2 braços e uma cabeça? Sabemos que aqui, onde estamos, sim, é. Você sabe onde é que a gente está, tá? Somos o 3º planeta do sistema Sol, que é um sistema binário. O que é um sistema binário? Composto de 2 estrelas. A primeira é a Sol, que é uma estrela amarela de 5ª grandeza, que todo mundo conhece. A segunda estrela, que ninguém vê tão facilmente, é uma anã marrom, que fica exatamente 1 ano-luz daqui. E essa anã marrom se chama Nêmesis. Seriam as 2 estrelas do nosso sistema solar. Antes que vocês me digam, tá louco, o que você tomou, o que você fumou, nenhuma nem outra. Se vocês vão buscar em Google, vocês vão encontrar Nêmesis, estrela marrom. A maior parte dos astrônomos oficialmente ainda está debatendo a existência de Nêmesis. O que não podem é mistificá-lo, dizer que não existe. Isso sim eles não podem. Mas enquanto estão debatendo, deixa que debatam. Qual é uma das provas mais evidentes da existência de Nêmesis? É a órbita do planeta Sedna. Mas se você me pergunta onde você tirou esse planeta, por favor, busquem vocês mesmos. Se você tem acesso a Google ou a outro veículo de informação, vocês vão ver que existem os chamados exoplanetas, como Makemake, Sedna, Quaoar. Todos são planetas que existem. Todos são planetas chamados exoplanetas. Eles estão mais além do chamado cinturão de Kuiper. Passa Plutão, depois vem o cinturão de asteroides de Kuiper, e aí começam os exoplanetas. Sedna é um deles. E por que Sedna é significante? Porque é o único planeta que orbita 2 estrelas. Ele orbita ao redor de Nêmesis e numa enorme órbita que leva anos e anos e anos, orbita ao redor do Sol também. Então, isso é algo significante. Mas não tome minha palavra por isso. Aqui é fácil eu vir dizer qualquer história, contar qualquer conto triste e dizer que, isso é. Não. Eu estou falando coisas que podem ser verificadas. Vocês têm o poder e a disposição, os busquem. A minha responsabilidade é transmitir informação. Mas não tomem aquilo que eu digo só porque eu estou dizendo. Busquem vocês também. Tornem-se investigadores. Tenham uma responsabilidade do conhecimento. Agora, como que vocês vão buscar uma coisa que não conheciam, né? Bom, agora vocês já conhecem. E quando conhecem, então vocês têm condições de buscá-lo. Então agora, eu digo, busquem ao planeta Sedna e busquem a estrela Nêmesis. Então isso faz parte do chamado Sistema Solar Secreto, que deveria ser conhecido publicamente, mas não é. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vamos passar... Sim. Não escuto uma palavra. Sigo sem escutar. Agora tá melhor? Agora melhorou um pouquinho. Ah, tá. Eu vou usar esse fone aqui. É o seguinte, só para falar o que eu entendi, que eu acho para ficar claro para o pessoal aí, é que, na verdade, o nosso sistema solar não é um sistema de uma estrela só, que a gente aprendeu na escola, que é o nosso Sol. Na verdade, o nosso sistema solar é um sistema binário, que conta com 2 sóis. É isso? Isso mesmo. Exatamente. Só para eu entender, o que tem a ver isso com Hercóbulos, o segundo Sol, que o pessoal fala aí? Os Nêmesis é o segundo Sol. Isso. Nêmesis é o segundo Sol.
E Hercóbulos não tem nada a ver com Hercóbulos. Hercóbulos foi destruído. Ah, então tá. Essa é a informação que eu tenho mesmo. O que sobrou de Hercóbulos é o cinturão de Kuiper. É a Beleza. prova que existiu um dia um planeta naquele setor, naquela órbita, mas como esse planeta explodiu, o que sobrou do planeta se chama o cinturão de asteroides de Kuiper. Uhum. Então, Quer dizer, beleza. essa Confirmou o que eu já história de sabia, então. Hercóbulos, dizem que Hercóbulos se move, que se mexe, que todavia está por aí, não busque o que não existe mais. Uhum. Não existe, Hercóbulos explodiu. Pela Legal. mesma razão que o quinto planeta também explodiu. Qual é o Uhum. quinto planeta? Chamava-se Phaeton. 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 Qual é a prova que Phaeton existiu? A prova justamente da a estrela Eris, o planeta Eris. Escutaram falar de Eris, né? Eris é Eu um não. planeta não, Entendi. pois ele ocupa justamente a quinta órbita. E o resto é o cinturão de asteroides troianos. Logo depois dos cinturão de asteroides troianos, o que vem? Pois vem o sistema joviano, composto de quê? De Júpiter e suas 90 e tantas luas. Nossa. A Pessoal, maior lua de Júpiter chama-se Ganímedes, seguida de Saturno com a segunda maior lua, que é Titã, que é o único outro corpo celeste com atmosfera e oceanos, rios, lagos, chuva, cachoeiras, mas tudo feito de amônia. Uma pessoa não duraria nem um segundo lá antes de morrer, completamente envenenada. Tudo mataria ela, o ar, tudo. Não tem como ser. Então, essa é isso que tu perguntaste. Tinha alguma outra dúvida para que antes que eu continue? é só para avisar o pessoal que é o seguinte, para a gente bater a meta aí de 45 pessoas online, nós estamos atualmente com 37. O professor vai entrar agora na apresentação que a gente fez. É agora, né? E vai ser uma boa surpresa para vocês, porque vocês estão indo para uma coisa que é inédita. Estamos aqui tomando em primeira mão e o que eu estou falando tudo é demonstrável. Não estou aqui Legal. dizendo o conto chinês para vocês ficarem aí, ai, que bonito que ele falou. Não. Tudo que eu estou dizendo aqui, como diz o antigo texto, né? Eu mato a cobra e mostro o pau que estou matando. Isso aí, professor. Tá bem? Vamos Então eu passar vou o primeiro pedir, slide. eu só vou pedir para o pessoal compartilhar, porque agora chegou o momento. Se você gostou do que o professor falou até agora, agora é o momento que era para ter sido semana passada. Então compartilha, chama aquele seu amigo lá que você sabe que ele se interessa por esse assunto aqui, que muita coisa que o professor vai falar aqui não se encontra no YouTube. É difícil. Tem que garimpar muito no YouTube para encontrar coisa boa. E vocês estão tendo a oportunidade aqui de conhecer, ter o conhecimento do que o professor vai falar. Então vamos compartilhar para bater o recorde aí de 45 e se der ainda 50 pessoas online. Beleza? Não se esqueçam de curtir o vídeo, que também é o termômetro para que o YouTube entregue para mais pessoas depois. Tá ok? Então, professor, olha, a hora que o senhor quiser que eu coloque a apresentação na tela, o senhor me avisa, tá bom? Tá bem. Só um último preâmbulo aqui, um preâmbulo pequenininho, dizendo por que eu mencionei aquela história da CIA antes, porque eu digo para vocês que uns bons 75% da informação que eu estou compartilhando com vocês veio dos arquivos deles. Agora, não me perguntem como, nem por quê, nem quando, porque eu já me incriminei muito na minha vida. Então, aí paramos, tá bem? Tá bom, vamos lá. Aí chegamos. Então, E vamos vocês, e botar o primeiro vocês, slide da estrela azul. tá, e vocês vão deixando aqui as suas perguntas, que depois eu abro para perguntas para o professor, tá bom? Então vamos lá, vou abrir o slide para o professor aqui.
Senhores, essa é uma representação de um supergigante azul. Originalmente, ele se chamava Labite, L-A-B-A-I-T. E já vou explicar a relevância disso no que eu tenho que contar. Mas deixa eu contar a história para vocês. Qual é o tamanho da estrela que a gente está falando? Para ter uma ideia, existe uma estrela comparada com o Sol, chamada Eta Carinae. Ela é 5 milhões de vezes maior que o nosso Sol. Agora, vocês sabem o tamanho da estrela Betelgeuse? Todos escutaram falar que vem seres que Betelgeuse, inclusive seriam Jaguar Collective, seriam chamados alguns dos Greys, como vocês conhecem, que o verdadeiro nome são Jaguar Collective, vêm de Betelgeuse. Betelgeuse é 300 vezes maior que Eta Carinae. Imagina, Eta Carinae é 5 milhões de vezes maior que o Sol. Então, imagine. É o equivalente ao mesmo que Vi Canis Maiores. Vi, Y, Canis Majores. É 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Pois então vejam, senhores, que quando essa estrela entrou em supernova, ela simplesmente criou o super buraco negro que a gente tem no centro da Via Láctea. Ele foi estrela Labite que explodiu. Agora, qual é a relevância disso? Por que eu estou perdendo meu tempo contando essa história? Porque justamente no sistema estelar Labite, o quarto planeta de Labite chamava-se Labite-Tor. Labite-Tor. E por que o sistema Labite-Tor era importante? Qual é a relevância dele? Por favor, Roberto, põe aqui o slide da criatura, do ser. Esses senhores era um exemplo da civilização que vivia no quarto planeta, Labite-Tor. A diferença que existe com esse ser, mesmo com 3 mãos tentaculares que tinham e 5 pernas, esse ser não tinha uma manipulação como a nossa. A manipulação humana e dos seres humanoides é composto de uma coisa, de pelo menos 1 polegar e um mínimo de 3 a 6 dígitos. Ou seja, 1 polegar e mais de 3 a 5 dígitos, formando 6 dedos em cada mão. Ou formando, no nosso caso, 5 para a nossa espécie. Ou no caso do Jaguar Collective, dos Greys, formando 4. Eles têm isso, mas alguns dos seres têm 6. Então, qual é a relevância desses labaitorianos? Vocês nunca se perguntaram, então, por que todos os seres alienígenas que a gente conhece vêm aqui com 2 pernas, 2 braços e uma cabeça? Porque todos eles têm o mesmo desenho morfológico e genético. Como pode ser isso? Se cada planeta tem um sistema ecológico de meio ambiente distinto, como é que todos esses seres, essas espécies, iam terminar tendo 2 braços, 2 pernas e uma cabeça? Então, gente, vejam, é que a coisa é muito mais complexa do que parece. Esses labaitorianos, chamados arcanos, foram os responsáveis da disseminação da forma humanoide em todo o quadrante estelar, não somente da nossa galáxia, mas da Via Láctea, de Andrômeda, de Sagitários,
perdão, de Andrômeda, agora me falhou. Meu Deus do céu. Pegasus e o Triângulo, perdão. Eu peço desculpas para vocês, mas eu fui operado não fazem 2 semanas ainda. Então, eu estou baixo a recuperação da operação. Isso não é desculpa, mas somente para explicar para vocês por que eu não pude comparecer na semana passada e por que me tornou, às vezes, um pouquinho difícil para pensar, porque, infelizmente, os remédios que eu tenho que tomar e tudo isso, então, me complicam um pouquinho. Mas estamos aqui. Eu peço que vocês compreendam a minha situação e eu estou aqui compartilhando com vocês o melhor que eu posso. Então, senhores, esses labaitorianos foram responsáveis pela disseminação da forma humanoide. E, de certa forma, eles são responsáveis pela criação de tudo que a gente conhece como extraterrestres nos dias de hoje. Ok? Desse quadrante estelar. Agora, pedi para Roberto dar uma passadinha rápida para mim no mapa estelar que eu te passei, onde está o quadrante do setor local. Esse, senhores, é o setor local das galáxias. Então, esse setor não é de estrelas, estamos falando de galáxias. São bilhões e bilhões e bilhões de estrelas em todo esse quadrante. As mais significativas são 4 delas. A primeira é Andrômeda, que é a maior, seguida da nossa, a Via Láctea. Logo depois vem o Triângulo e depois vem Pegasus. E o resto são galáxias um pouco menores. Mas são galáxias, não são sistemas estelares. Então, imagine, são bilhões e bilhões de estrelas que estamos falando em tudo isso, e trilhões de planetas em tudo isso. Isso é somente um setor pequeno do universo. Esse setor foi o setor, então, por onde os labaitorianos foram deixando a disseminação humanoide. Então, vocês vão dizer, pera um momentinho, então seriam os labaitorianos os nossos criadores? Não. O nosso criador é Deus. E se Deus criou os labaitorianos simplesmente estavam fazendo o trabalho de Deus. Não que eram Deus. Compreendem? Todos somos criação, incluindo os labaitorianos. Em nenhum momento eles são nossos criadores. Não. Eles receberam uma incumbência divina e fizeram aquilo de acordo com as instruções recebidas. Mas a ideia de difusão de tudo isso não foi nem deles. Compreende? Então vamos poner bem claro, dizem, não, então os labaitorianos, esses são o nosso Deus. Não, não são. O Criador, para ser o Criador, tem que ser um conceito que eu não posso nem chegar a compreender. Porque se eu posso explicar o Criador, eu me torno igual a ele. Eu sou a criação. Cada um de nós é criação. Então, para isso existe a fé. A fé é aceitar sem perguntar. Então, a gente aceita Deus? Aceita. Tem fé? Tem fé. O resto é tudo trabalho de Deus. Então, tudo que passou aí foi a mão de Deus em sua forma. Tá bem? Então, eu digo para vocês que os labaitorianos foram aqueles que fizeram possível que a forma humanoide fosse disseminada nesse quadrante do universo. Agora, esse quadrante do universo que a gente está, com todas as galáxias que estão vendo, é igual a uma gota de água num oceano. Quantas gotas de água vocês pensam que tem num oceano? Assim em relação ao nosso universo. Ou seja, somos menos do que menos, mesmo que parecemos mais. Então, se sabe que eles passaram um processo de milênios para poder disseminar cada planeta, visitando eles e produzindo os elementos necessários para que se florescesse uma forma de vida humanoide
que se tornaria, entre outras coisas, a forma que levaria, a forma que nos daria o controle de civilização por cada planeta apresentado. Ok? Então, o que foi que passou depois? Quando tudo estava disseminado, os labaitorianos foram avisados de que a sua estrela, Labaite, ia entrar em supernova. Então, sabes que eles deixaram o seu planeta e não somente deixaram a nossa galáxia, mas se foram uma outra galáxia chamada Pegasus. E em Pegasus, então, é onde estão os descendentes labaitorianos. Eles são reclusos, eles não têm interesse em contato com nada da sua criação e se mantém à parte de tudo isso. Quando a supernova aconteceu e explodiu, ela se tornou, então, um massivo buraco negro que começou a engolfar uma quantidade de outras estrelas, consumindo-las, e ele continua em fase de crescimento. Como ele se chama hoje? SGA, ou então chama-se Sagitário A, um supermassivo buraco negro no centro da Via Láctea. Muito bem, já vimos tudo isso, labaitorianos, mas havia um planeta em especial que interessava aos labaitorianos. Foi dito que esse planeta era um planeta que ia terminar produzindo uma civilização, uma espécie, como nunca se havia visto em nenhum quadrante do grupo local. Essa espécie seria uma combinação de várias espécies em uma. Então chamaram essa espécie de quimeroide. Por que chamavam quimeroide? Porque é como uma quimera, que é um animal místico, que era feito de vários animais, leões e serpentes, e tudo junto. Pois, senhores, a civilização que ele está falando é a gente, os seres do planeta Terra. Então, eles, quando criaram as condições, eles não criaram os humanos, eles criaram as condições para que os humanos fossem criados. Por justamente isso. Quando eles criaram as condições para que os humanos existissem, eles estavam, então, estavam começando um processo que eles foram ordenados, onde essa incrível civilização, que teria uma série de elementos diferentes. Imaginem uma coisa. Nós somos seres mamíferos, antropóides, bípedes. Mas temos um cérebro reptiliano, temos uma flora intestinal, carregamos dentro da gente metais e uma série de elementos químicos que não são orgânicos, são inorgânicos. Carregamos magnésio e tantas outras coisas dentro da gente. Então, o que somos? Somos uma mescla de tudo isso. Ok? Então, por favor, eu peço que vocês tenham uma atenção especial a isso, porque isso é parte da história desconhecida da humanidade. Vocês se perguntaram alguma vez por que esses seres alienígenas vêm de tão longe para cá? Por que somos tão interessantes para eles? Porque com séculos e séculos de estudos que eles vêm fazendo da gente, eles eram para saber tudo que existe sobre a gente já deviam ter sabido. Então, o que foi que passou? O que foi que passou, entre outras coisas, é o fato de que eles, todavia, estão buscando segredos que estão escondidos dentro da raça humana. Vocês sabem que estamos levando dentro do código genético nosso uma coisa que se chamava
lixo genético. Ou seja, geneticistas diziam que tinha uma quantidade de material genético que não tinha uso, que era simplesmente ali sem propósito ou necessidade. Vocês imaginam que o ser humano foi criado sem propósito? Que simplesmente aquela quantidade genética está ali só por estar? Não, ela tinha uma função. A verdade, senhores, chama-se introns. Busquem, por favor, intron. I-N-T-R-O-N-S. Esses introns são uma forma bioquímica de codificação de informações, onde elementos cruciais desde a criação da existência, não da vida humana, mas da vida de todo o quadrante do sistema local, ou seja, de várias galáxias, estão aqui codificadas e estamos carregando cada um de nós como se fôssemos enormes livrarias ocultas. Então, para eles, nós temos um valor incalculável. Porque se esses seres quisessem nos dominar, já tinham nos dominado há muito tempo. Eles têm os meios, eles têm a tecnologia, eles têm os recursos. Mas, ao contrário, quantas vezes fomos salvos por eles por várias razões? Eles seguem uma política de não interferência direta, mas existe uma interferência indireta. Eu não vou entrar na exopolítica, a parte disso, porque é muito complexa, e a gente não tem tanto tempo assim. Eu estou tentando ser o mais sucinto no que eu estou dizendo, porque eu sei que o tempo está passando e a gente tem muita coisa que correr e está passando o tempo. Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa. A importância disso é vital. Ok? Então, estamos aqui justos, tá? Para que possamos aprender essas coisas. Os labaitorianos deixaram na Terra 7 enormes naves que se chamam as Arcas do Conhecimento Ancestral, ou seja, mais informação de caráter tecnológico e de caráter cósmico foram guardadas em pontos estratégicos ao redor da Terra. Então, a função dessas 7 arcas do conhecimento é que, quando forem ativadas, elas vão liberar frequências e pulsos que vão acionar esses introns que estão adormecidos dentro da gente. E as mudanças, tanto a nível físico, como a nível, como posso dizer, da alma humana, daríamos um salto evolutivo enorme. Mas as 7 arcas para isso deveriam estar sendo vistas. Então, devo dizer o seguinte, que arcas são essas e aonde elas se encontram? A primeira arca, ela foi encontrada no deserto de Mojave, na Califórnia, no sudoeste da Califórnia. Fica ao sul de Nevada. Eu não posso dar as coordenadas completas para vocês, porque aí sim me meteria em problema. Então, vou dar as coordenadas parciais. São 35 graus norte e 11,6 11 graus e 6 minutos oeste. Isso não posso ser mais preciso, peço desculpas. Mas é que se eu falasse mais do que eu devo aqui, eu nem vou chegar a terminar essa live. Alguma coisa vai passar. Então, eu devo dizer que não posso entrar em detalhes. Mas vocês estão vendo aí que foi nessa área, perto do chamado Monte Whitney, que vocês encontram a primeira arca. A segunda arca, vamos botar, Roberto, o mapa da Sibéria.
Roberto. Roberto, me escuta? Aqui. Tá aí. Aí estamos, então, vocês vão encontrar que a segunda arca na Sibéria se encontrou no sudeste de Norilsk, tá? Isso é no norte de Rússia. Eu posso dar as coordenadas aproximadas, tá? Fica cerca de uma coisa que se chama Kliuchevskaya Sopka, também conhecido como Kliuchevskoy, que é um parque que tem lá. Eu não posso entrar em mais detalhes. Isso é o máximo que eu posso dizer. Mas essa arca foi descoberta por russos. E foi como os americanos agarraram a arca da Califórnia, os russos agarraram a arca da Sibéria. Agora vem uma outra arca. A arca da Mongólia. Vamos à Mongólia. E aí, na Mongólia, justamente vocês vão encontrar a arca que caiu e foi encontrada pelos chineses. Tá bem? Então, logo depois, o que a gente tem? Tá? A gente tem a quarta arca, que é a arca mais controversial, porque é uma arca que se falando agora mesmo nas redes sociais. É a famosa arca da Ucrânia. Vamos entrar lá na Ucrânia. Ucrânia, Roberto. Ok. Isso aí, senhores, é o Parque Nacional de Oleshki. Em Oleshki, justamente a 70 quilômetros no noroeste da Península da Crimeia, fica perto da região de Kherson. Então, nesse parque, tá, que chama-se Oleshki Sands National Park, perto de Kherson, aí se encontra outra arca. Eu não vou estar aqui especulando para vocês que os conflitos entre Rússia e Ucrânia têm que ver sobre essa arca. Eu não vou entrar nesses detalhes, não tenho como confirmar isso para vocês, então prefiro não dizer nada. Tudo que eu posso dizer é que nessa região não somente está a arca, como a arca já foi encontrada, foi removida. Não tenho informação sobre isso, não posso entrar em mais detalhes. Mas aí, justamente em Ucrânia, eu não acredito em coincidências. Eu penso que tudo é causa e consequência. Mas se eu disser alguma coisa mais, estaria especulando. Eu não tenho prova de nada, então eu prefiro não dizer nada. Porque quando a pessoa fala coisas que não tem informação, traz mais confusão do que respostas. Então, a minha responsabilidade é dizer que existe uma arca, que essa arca, então, está na região de Kherson, tá? Está em Ucrânia, e é o máximo que eu posso falar. Perdão com isso. Agora vamos passar para a arca do Iraque. Tá. Aí, na região do Iraque, vocês vão notar uma coisa, que supostamente, tá? Isso foi... essa arca estava a 120 quilômetros de Al-Diwaniyah, que é a área onde essa arca teria sido supostamente encontrada e levada. Então, vejam bem vocês, como todas as coisas têm uma razão. Tudo passa porque assim são as coisas.
Tem essa arca de Iraque. A próxima arca, tá? Vamos para Uganda, na África. Vamos ver se a gente encontra Uganda Professor? na África. Uhum. Por um acaso, a guerra do Iraque tem alguma coisa a ver com isso? Eu estaria especulando. Tá bom. Como disse, eu gosto de falar as coisas quando tenho certeza absoluta. Agora, se vocês veem os pormenores da Operação Desert Shield e a Operação Desert Storm e as relações que teriam com Saddam Hussein e tudo isso, eu não posso comprovar o que eu estou dizendo. Então, eu sou uma pessoa que, se eu digo, se eu tenho prova irrefutável, eu posso apresentar. Mas eu não gosto de especular. Mas, como eu disse para ti, eu não acredito em coincidências. A insistência de Iraque, dos americanos com o Iraque, é igual à insistência que a Rússia tem com a Ucrânia. Eu não digo mais nada. Vocês vejam aí 1 mais 1 igual a 2. O máximo que eu posso dizer é isso. Falou tudo. Falou tudo. Agora, eu digo para vocês o seguinte, aí em Uganda, no local indeterminado, estaria mais outra arca. Ok? Agora vamos para a Antártica. Eu gostaria primeiro a foto de Brad Olsen. Olha, passamos aquela nave, mas não se vê bem de qualquer maneira, não está. Brad Olsen, tá? Ele é um autor e eu não posso afirmar. Eu posso simplesmente, nesse ponto, dizer que existem rumores que ele é um consultante secreto da NSA e da CIA. Mas, graças a ele, a Arca da Antártica foi descoberta. E temos, senhores, fotografias da Arca para vocês. Vamos ver fotografias da região e depois fotografias da Arca. Aí vocês vão ver a região em cima. E aí uma parte da Arca onde foi encontrada na Antártica. Eu sei que a missão que tiveram essas arcas, tá? Ela foi simplesmente passada tanto para a China quanto para a China como os Estados Unidos, e conjuntamente eu sei que essa arca foi encontrada e removida. Eu não tenho mais detalhes qual dos países tem a arca, mas posso dizer que com certeza os 2 países concordaram em compartilhar a informação da arca. Só isso, eu não posso entrar em mais detalhes. Tá bem? Agora vamos para as Bahamas. Nas Bahamas, perto da Flórida, existe uma ilha. O nome da ilha chama-se Andros. A-N-D-R-O-S. Andros. Na ilha de Andros, na metade da parte este da ilha, existe uma base americana chamada Altec. Essa é uma base submarina, ou seja, existe a parte superior de Altec e o resto da base é embaixo d'água, onde 300 cientistas trabalham diariamente ali. Qual é a relevância disso? Eles estão buscando desesperadamente encontrar essa arca que dita que é uma das mais importantes arcas que eles têm. Então, um dos trabalhos da Altec seria a localização dessa arca. Um detalhe sobre a Altec é que ele sempre tem entre 3 a 4 submarinos nucleares com ogivas nucleares prontos para disparar.
Por que eles teriam isso? Aí são especulações, ok? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, apenas que essa base existe e que eles estão buscando. Agora vamos ver da última arca agora. Vamos ver América do Sul. Aí essa foto que está mostrando aí é o disco que apareceu lá na România, tá? Na América do Sul, especialmente na região de Colômbia. Vocês vão encontrar no sudeste de Colômbia um lugar que chama-se Barrancomina, bem quase com a floresta amazônica. E aí em Barrancomina, depois do chamado Rio Guainia, estaria a última arca. Então, eu contei para vocês sobre as arcas, contei a localização das arcas, o conteúdo das arcas, que é o conhecimento ancestral, e a disponibilidade. Existem arcas que já foram encontradas, e a ativação dessas arcas seria primordial para tudo. Existem também informação que existiriam outras arcas, tanto na Lua como em Marte, mas eu não posso confirmar isso, então eu não vou entrar nesses detalhes, que estou como se diz, no caminho da especulação, e eu não gosto de especular, apenas que são rumores, ok? Que se falam. Então, basicamente, isso que eu tinha para contar para vocês. Mas agora, imagino que tudo isso vai gerar 1 milhão de perguntas. Então, Roberto, estamos já abertos a perguntas que as pessoas tenham. Eu vou compartilhar. Ah, professor, você não quer mostrar as duas naves? Vou mostrar as naves de Kherson. Deixa eu achar aqui, peraí. O pessoal, Essas não são sei se as eles naves querem que ver as apareceram na naves. Ucrânia. Será que o pessoal quer ver as naves? Vocês querem ver as naves, pessoal? Senão eu pulo. Vamos ver a reação, professor. Vamos ver se alguém responde. Será que tem gente aí vendo a gente? Acho que o pessoal não quer ver as naves, não. Já separei aqui, ó. Tem 9 perguntas. Todos vamos começar. Tá. Olha lá, tem gente já falando que quer ver as naves, sim, ó. Então vamos ver as naves. Vamos dar rapidinho ver as naves e então. Vamos ver. Parará. Aqui. Eu vou deixar assim para elas verem e o senhor vai comentando aí. Tá aqui, infelizmente, a resolução não é das melhores. Não, ela vai melhorar aí, ó. Tá? Mas aí, agora sim, tá? Tá vendo aquele pontinho onde está a flecha? Eu vou repor, eu vou ficar pondo aqui, pessoal. Ok. É um pontinho preto ali, ó, esfumaçado. Tá? Pois isso foi tirado pela Estação Espacial Internacional. É um OVNI enorme. Estamos falando de enorme algo mesmo. Mais ou menos maior do que 4, 5 estádios de futebol. Para ser visto no espaço, imaginem isso. Aquele pontinho ali justamente é o pontinho que se aproximou. Então, essa é a região da Ucrânia. Isso foi documentado, então, pela Estação Espacial. Quer dizer que não foi tá bem ali dizendo, olha uma nave. Não, isso foi registrado como um AP. E ela está em direção objeto... ali onde parece que está outra arca, né, professor? Exatamente. Então vejam que isso aí está. Agora vamos ver uma visão da nave melhor, mais perto, porque ela se aproximou. Vamos ver agora mais perto. Eu vou repetir, aí, viu, pessoal, às mais vezes. Mais ou menos é a distância, se vê a nave. Olha lá, dá para ver. Dá para ver bem a forma da nave e tudo isso. Então, aí, ó. Vocês vejam, ó, esse aí é o máximo que eu consegui.
Agora, vejam aí, em primeira mão, isso aí é enorme, é um monstro. E parece que tem uma luzinha aqui embaixo, né, professor? Ó. Exatamente. E essa nave largou naves menores. E algumas dessas naves menores supostamente entraram em conflito direto com armamentos russos. Eu não posso nem falar, nem comentar, nem dar confirmação disso. Ok? Legal. Agora, por que está se falando disso agora mais do que nunca? Porque diretamente, abertamente, dos investigadores mais respeitados, de maior reputação no campo da exopolítica, que é o Dr. Michael Salla, ele decidiu revelar as arcas. Eu já venho falando delas há algum tempo, mas eu sou, como diz, eu sou somente uma pessoa e nem todo mundo, então eu não quero comparar-me com os chamados grandes nobres dos estudos ufológicos locais, mas eu faço a melhor contribuição que eu posso com o pouco que eu tenho. Então, confirmando tudo isso, o Dr. Salla, ele de verdade tem acesso a esse conhecimento, ele tem uma enorme equipe internacional, então ele foi a pessoa que decidiu falar sobre as arcas. Então eu disse, espera um momentinho, se vamos falar da arca de Ucrânia, vamos falar de todas, não de uma só. Vamos falar das 7 inteiras. Então aqui eu, metite como sempre, fui lá e larguei o bicho, abri o saco. Já que saiu um pouquinho de sujeira, eu digo, não, que saia tudo. Então estou aqui no programa do Roberto, compartilhando com vocês em primeira mão, não somente das arcas, mas quem fez as arcas, por que as arcas foram feitas e aonde as arcas estão, aproximadamente. Então, essa que é a coisa. Que mais perguntas temos? Agora vamos começar as perguntas, professor. O pessoal vai estar querendo saber das perguntas. Vamos lá. Antes de eu falar sobre as perguntas, eu estou falando que eu vou deixar o link agora do grupo de estudos fixado. Então eu vou deixar ele fixado aqui só um momentinho. Cadê? Nossa. Eu vou deixar aqui agora, já vocês vão ver, o link para você participar do grupo de estudo, tá bom? Já eu deixo aqui para vocês, enquanto o professor vai respondendo algumas perguntas, eu já vou disponibilizar aqui para vocês. Então eu tenho aqui, professor, 11 perguntas. Vamos lá. Tá bom? Primeira aqui, ó. Professor Jefferson, é verdade que todas as pessoas têm um tipo de assinatura energética exclusiva que é registrada pelos alienígenas para rastrear uma pessoa em qualquer lugar da Terra? Perfeitamente, é verdadeiramente sim. Chama-se uma bioassinatura. Essa bioassinatura é como se fosse uma impressão digital que a gente tem. Ou seja, cada frequência pessoal é única. Nenhuma é exatamente igual à outra, mesmo dentro de um parâmetro genético familiar. Ou seja, de pai para filho, mãe para filha, entre irmãos, entre primos, cada um deles, por mais próximo que seja, nunca são iguais. Assim como temos impressões digitais únicas, temos uma bioassinatura única. Sim, é absolutamente verdade. E eles têm equipamentos que podem rastrear a pessoa dependendo de onde a pessoa esteja. Porque se a pessoa está abaixo a um campo de proteção eletromagnética, como um campo de energia, aí sim eles podem mascarar. Mas caso contrário, eles encontram.
Próxima pergunta. O professor chegou a ver essas diferentes espécies quando estava na área 51? Comunicam-se telepaticamente? Os labaitorianos são, então, geneticistas? Eles são mais do que geneticistas, eles são manipuladores de genomas completos. E sabe-se que a diferença dos labaitorianos do resto dos humanoides é que quando os humanoides decidem de contato físico, ou seja, eles têm que agarrar as coisas com um polegar e dedos, os labaitorianos não estavam fazer isso. Toda a tecnologia labaitoriana foi feita telequineticamente, se moviam por telequineses. As naves eram construídas por telequineses, os equipamentos construídos por telequineses, eles acessavam tudo com campos gravimétricos mentais, e a partir daí, então, eram capazes de criar os elementos, inclusive de capturar formas de energia diferentes para poder dar energia para seus equipamentos e veículos. E devo dizer o seguinte, se eu vi algumas das áreas da área 51, eu nunca tive acesso direto a seres na área 51, mas eu tive acesso a autópsias, fotografias deles, tanto vivos como já dissecados, e mais ou menos um catálogo de 160 espécies. Mas dizer que eu não tive permissão de interação com nenhum deles, eu estaria mentindo para vocês. Eu diria que os únicos que eu posso falar são os contatos pessoais que eu tenho com os seres que se comunicam comigo, mas essa é outra história que não convém, e nem vou entrar nos detalhes aqui, porque é muito pessoal. E, professor, uma dúvida, como que eles conseguiram as fotos e fazer autópsias e dissecar esses seres diferentes? Como eles conseguiram essas diferentes espécies para isso? Porque eles foram ao longo do tempo. Os que eles não abateram e encontraram material tanto genético como material ilustrativo foi dado quando foram os acordos. São vários acordos feitos. Tem coisa que em 54 tem o famoso acordo de Eisenhower, tá? Como tu vai ver acordos anteriores com Truman, os chamados acordos de Granada. Mas isso é outra história para outro dia, porque é muito, muito longe. Vamos fazer uma live sobre isso, aí sim podemos fazer. Mas agora não vamos sair do tema. Inclusive, isso aí que o senhor me falou, desses contratos, foram os 10 áudios que o senhor me mandou hoje para o grupo especial, né? Falando até da Exatamente. neta. Ali dando com detalhes. Eu tive acesso à bisneta, tá? Direta de Eisenhower. Então, a informação que eu estou dando de primeira mão e vem diretamente de uma fonte que é incontestável, da família Eisenhower. Tá lá, pessoal, é só entrar no grupo que já já a gente vai liberar esses áudios. Próxima pergunta aqui. Nosso planeta é redondo ou é plano? A Sandra de Albuquerque. Nenhum planeta pode ser plano por uma questão de mecânica cósmica, porque todo o sistema seria afetado. Eu não estou aqui para refutar a crença de ninguém. Eu sei que muitas pessoas são favoráveis à Terra plana, apenas que eu estou trabalhando com dados. E digo para vocês, me ensine um único planeta onde podemos comprovar, sem dúvida nenhuma, que seja plano, pois não existe nenhum planeta conhecido, nenhum asteroide. Você pode ter um formato de batata, ou como as luas de Marte, Phobos e Deimos, que são com batatas, mas plano, eu não conheço nenhum planeta que pudesse dizer. E digo porque, não porque eu estou dizendo, foram mandadas 4 naves, tá, interplanetárias e depois foram interestelares. Me refiro a Pioneer 1, Pioneer 2, a Voyager 1 e Voyager 2. Eles já saíram do sistema solar, documentaram a forma esferoide, digo esferoide porque ela não é redonda, ela é esferoide.
A Terra tem um formato de laranja. A laranja não é 100% redonda, pois nenhum planeta é 100% redondo, mas é um esferoide. Mas entre um esferoide e um plano, pelo amor de Deus, não tem uma coisa que ver com outra. Próxima pergunta. A Doris. Professor, a Arca da Mongólia estaria no deserto de Taklamakan? Eu, infelizmente, por uma questão ética, eu não posso te falar da localização exata dessa arca específica, tanto dos governos da China como dos Estados Unidos, para evitar problemas. Eu lamento, mas eu posso dizer simplesmente para ti, talvez. Elisete Antunes. Estes avistamentos que alguns canais vêm mostrando de naves abatendo tanques são mesmo verdadeiros? As naves não têm o preceito de abater o tanque. O que a nave faz é simplesmente ela impossibilita o tanque de disparar. Agora, as pessoas que estão dentro do tanque, quando tentam sobrecarregar os circuitos e tentar disparar de qualquer forma, eles mesmos estão destruindo o tanque. Mas em algum momento a nave diretamente vai e destrói o tanque, porque seria um ato de agressão. Eles estão cometendo um ato de contenção. Existe uma grande diferença entre contenção e agressão. E essa é a resposta. Transcomunicação instrumental experimental. Um Ganda indeterminado? Mas poderiam os paranormais localizar? Seria possível se eu tivesse um exemplo de se soubesse exatamente o que está buscando. Porque um paranormal, ele não pode simplesmente... Existem psicometristas. Um psicometrista é uma pessoa capaz de decodificar frequências específicas, localizá-las independente da distância. As antigas viagens astrais, que hoje são consideradas totalmente supérfluas, tecnologia antiquada, elas foram passadas para a mnemonáutica. A mnemonáutica, então, providencia uma série de outros recursos que seriam muito mais precisos. E a razão que eu digo que ela está indeterminada é que eu não tive acesso à informação, não que eles não a tenham encontrado. Eu não posso falar para vocês uma coisa que eu não sei. Então, por não saber, eu digo que está indeterminado. Agora, que eles não tenham encontrado, não digo eles, digo os governos que têm acesso a esses recursos, poderiam ter encontrado. Apenas eu não tenho essa informação. Eu tenho que ser autêntico com vocês e dizer o que eu sei. Eu não posso dizer o que eu não sei. O que mais? Tem aqui, eu estou vendo. A Márcia. Estas arcas seriam semimateriais? Não, elas são físicas. A Doris de novo. Será que esta arca das Bahamas teria alguma ligação com uma base alienígena da raça Almarã no Triângulo das Bermudas? Eu diria que, especificamente, uma base inteira só palmarãs não é nem viável e nem possível, porque as bases são compartidas entre civilizações. Se cada civilização, são 60 delas, decidisse fazer uma base para seu uso exclusivo e pessoal, primeiro tem os recursos envolvidos em construir a base, depois a manutenção necessária da base por si, e a série de tecnologias necessárias para a base ter uma função. Então, as bases são compartidas. Então, a raça Almarã, que é reconhecidamente uma raça alienígena extraterrestre, ela sim tem uma representação na região das Bahamas, mas não é só deles. Eles compartem essa base com outras civilizações. Ô, professor, falando nisso daí, me veio uma pergunta aqui. Essas civilizações que existiram e existem, extraterrestres e alienígenas aqui também no nosso planeta Terra, hoje, atualmente, elas não teriam acesso a essas arcas, não? Elas não têm acesso para
ir lá e pegar? Quando os labaitorianos prepararam as arcas respondem somente ao código genético humano. As arcas não permitem que ninguém que não seja um humano pode interacionar com a arca. A arca tem defesas para isso. Vocês vão dizer, pera um momentinho, os extraterrestres não têm tecnologia para poder contrarrestar essas medidas? E a resposta foi essa. Vocês estão falando da civilização que criou aos extraterrestres. Então, não. Eles não têm tecnologia suficiente que possa sobrepassar os criadores da existência deles. Mas a arca só responde ao código genético humano. Mas eles não podem simplesmente agarrar um humano à força e levá-lo para a arca e fazer com que a arca entre. Não. É um processo que envolve a alma humana, que envolve a conscientização do ser humano que está usando. Por isso, a ativação dessas arcas é tão difícil, quase impossível. Mas estamos chegando ao momento que, sim, vamos evolucionar até o momento onde podemos ser compatíveis com a arca e a arca responder à nossa influência e, então, ativar-se. Assim funciona. E, professor, por exemplo, eu tive contato com os reptilianos, né? Eu te contei a minha história lá, eu passei o link para o senhor dar uma olhada lá, e em um dos contatos eu fiquei sabendo que eles estão buscando decifrar o nosso código, que é o nosso código do sangue que vem, né? Que o nosso sangue é um sangue que tem códigos nele, e eu acho que bate justamente com isso aí que o senhor está falando. Será que seria por isso que eles estão buscando decifrar esse código nosso? Não somente eles. 160 espécies, civilizações distintas estão buscando fazer isso e até agora não conseguiram. Em 10 mil anos de tentativas. Entendi. Então tá batendo muito as coisas que eu já tive no passado com o que o senhor está falando aí. Obrigado. Batido vez uma confirmação para aquilo que passou contigo. Pois é, então. Quem resgatou as outras arcas? Diego Medeiros. Só posso dizer que existem diretamente os Estados Unidos e seus aliados. Quando seus aliados eu me refiro justamente a França, Inglaterra, Austrália e Canadá e alguns outros países que eu prefiro não ligar com eles, a China e a Rússia. Mais nada, mais ninguém. Tá. Aqui. Pergunta. Mirante Maat. Professor Jefferson, por que o conteúdo dessas arcas não foi acionado, liberado até agora? Eu já respondi essa pergunta, mas eu vou voltar a responder. Eu disse que a arca só vai responder ao código humano quando o código humano for compatibilizado com a frequência da arca. Para isso, temos que evolucionar a um nível que ainda não estão. Se dizem que as arcas estão ativadas, algumas sim, mas não ativadas totalmente. Estão parcialmente ativadas. Mas a arca não vai abrir enquanto a gente não chegue num padrão. Eles não podem cortar essa arca ou entrar nessa arca à força, porque é um metal replicante. Que é um metal replicante? Por mais que você corte, derrete, afeta, ele se autorregenera. Nossa. Professor, vou deixar o senhor tomar uma aguinha aí. Eu vou ver se tem mais perguntas aqui. Enquanto isso, vou dando um recadinho aqui pro pessoal. Ó, já deixei no link aqui em cima do chat da nossa live o link para você participar do grupo fechado do nosso grupo de estudos. Então tá aí no chat para você clicar e entrar, tá bom? No final dessa live, se você estiver assistindo isso gravado, eu vou deixar aqui na descrição. Enquanto o senhor estava respondendo, eu tinha selecionado algumas perguntas e foram aparecendo outras perguntas aqui. Tem aqui perguntando, por exemplo, a localização de uma arca. Mesmo que o senhor saiba, o senhor não vai poder falar, né? Não, não posso. Perdão, Tá, peço então, desculpas para vocês, mas isso é um assunto... foi a Elisete Antunes que perguntou. Tá, Elisete, ele não pode falar, por segurança dele. Tá bom?
Agradecer que chegamos a 52 pessoas online, batemos a meta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu digo para vocês o seguinte: quando retornem aqui no Roberto, estamos sempre trazendo conteúdo inédito, coisas que vocês não vão escutar em nenhum outro lugar. São uma experiência vivenciada de décadas que eu quero compartilhar com vocês, com a bondade do Roberto de me convidar a participar do seu programa. Que isso, professor, é sempre um prazer. Muita gente me chama no privado e fala, quando você vai chamar o professor de novo? Então, a gente está aqui toda quarta-feira. Se o professor sempre estiver disposto, a gente vai estar trazendo ele aqui. Com muito gosto eu vou participar. Conte comigo. A E não o ser que Paulo seja também. uma causa imprevisível, totalmente de última hora. Caso contrário, estou à disposição completa. O Paulo está aqui, gente. Eu vou pôr ele aqui rapidinho. Soube que isso é uma informação. Aí, Paulo. Eu já vou falar essa daí para você, viu, professor? O Paulo tá aí, gente. O Paulo não sumiu, não. O Paulo tá aí. Ele tá de step aqui. Se acontecer alguma coisa, ele entra. Exatamente. Não fui abduzido, mas estou aqui. Eu só quero lembrar que é importante a elevação do padrão vibratório da nossa civilização, né? Cada ser humano vibrar positivamente, amor, paz, luz, perdão, gratidão, procurar despertar a consciência, porque nós estamos colaborando com esse padrão de elevação para estar em harmonia, dissonância com a arte. Beleza. Vamos lá, a pergunta aqui, ó. Júnior Felipe. É Júnior mesmo, sem o R? Soube-se uma informação que a Confederação está de olho em nossa evolução e que, em caso de perigo iminente de uma terceira guerra mundial, ela entraria em ação impedindo-a. É verdade? Eu sei uma coisa, eu sei que diretamente, de acordo com a questão de exopolítica, eles não iam interferir diretamente, a não ser que fossem casos extremos. Um confronto nuclear eu consideraria como um caso extremo, então isso justificaria uma intervenção direta. Sabe-se que essas intervenções já estão ocorrendo quando certos mísseis atômicos estão sendo neutralizados. Eu não posso entrar em mais detalhes, mas eu digo para vocês, se chegar num caso extremo, eles não vão ficar de braços cruzados, vendo a razão de milênios de estudo ir por baixo do esgoto por uma estupidez humana. Próxima pergunta, Diego Medeiros. O que as grandes potências têm feito com esses materiais, tecnologias ancestrais resgatados ou roubados dos locais? O que ele tem feito? Por você vê isso todos os dias. O que você imagina que nos últimos 50 anos a gente evolucionou tecnologicamente mais do que em 2010 anos, para não dizer mais? O que a gente não fez em 2000 anos, a gente fez em poucas décadas. Da onde você vê? Depois dos anos 50, nossas tecnologias se transformaram drasticamente numa rapidez e numa, digamos que um avanço que não tem explicação. Então, vejam, isso que as grandes potências têm feito. Sabe-se que existe um acordo entre as corporações e os militares, onde estudos de retroengenharia estão fazendo isso. Eu recomendo um livro para vocês. O livro chama-se The Day After Roosevelt, Um Dia Depois de Roosevelt. Foi escrito por o Coronel Corso. E ali ele explica todo o processo de retroengenharia quando naves como a de Roosevelt caíram, o que se aprendeu delas e como se incorporou essa tecnologia deles dentro da nossa civilização. Então, hoje temos celulares, temos hologramas, temos todos os tipos de coisas que simplesmente seriam totalmente absurdas se os viajasse há 60 anos no passado. Da onde vem isso?
pois justamente vem deles. Inclusive, Continua. né, professor? Inclusive, eles ficam até impressionados com o tanto de tecnologia que nós alcançamos em tão pouco tempo e que Não eles somente, demoraram não eternidades. somente, não somente isso. Não é a tecnologia que alcançamos, é que nós estamos passando deles em certas coisas. Por quê? Porque quando o humano faz a retroengenharia, ele não está copiando o que o extraterrestre está fazendo. Ele está vendo o método deles, adicionado com os métodos nossos, como aperfeiçoar a perfeição. Então a gente termina criando uma tecnologia que é totalmente distinta e que tomou eles de surpresa. Porque eles nunca encontraram uma civilização como a nossa capaz de tornar alta tecnologia em algo maior ainda do que eles tinham. Professor, como que está aí? Pode continuar? Então, o que mais temos? É aqui. Sim, não tem Ah, problema. então tá bom. A Márcia está perguntando. Do jeito que levam humanos em forma de abdução, trazem esses seres para cá também? Essa que é a coisa. Existe essa confusão. Por isso que eu digo que a ufologia é tão confusa. Ela pensa que a cada raça atua independentemente, faz o que quer quando quer, sem ter que dar de controle a ninguém, que eles têm o controle de fazer o que eles querem. Não, não é assim. Existe uma hierarquia em tudo isso. São 4 grupos. O primeiro grupo é a federação, que atua como a polícia, que controla a interação de alienígenas com humanos. Por que fazem isso? Para evitar a miscigenação e a perda da identidade da civilização humana. Porque senão passaria o mesmo que passou quando os europeus chegaram na América. A cultura europeia se tornou a cultura dominante e a cultura nativa se terminou se extinguindo. Então, eles têm uma diretiva que diz: informação tem que ser controlada, assim como os contatos têm que ser controlados. Então, a federação e os chamados rebeldes são os rebeldes porque eles não fazem parte da federação, mas eles atuam conjuntamente. Então, esses são os que fazem a abdução? Não. Quem faz a abdução são os seres caóticos. Como quem são os seres caóticos? São dissidentes da federação e dissidentes dos rebeldes que não estão de acordo com as diretrizes do seu alto comando. Então decidiram criar um grupo à parte. E esse é o grupo que faz as abduções. Ok? Então eles estão atuando de uma forma que é considerada ilegal, o que leva a confronto muitas vezes. Quantas vezes vocês viram de vídeos de naves que estão disparando uma na outra sem uma razão, ou que estão perseguindo uma na outra? Existe uma razão para tudo. Vamos simplesmente buscar essa razão e temos a resposta. Aqui. Deixa eu pôr aqui. Diante da situação atual na Ucrânia, vai ter a terceiro conflito mundial e terá a intervenção dos seres alienígenas? Bom, isso aí o senhor já respondeu, né? Eu penso que já está respondida essa pergunta. Tem uma outra aqui que o senhor também não vai poder responder. Então, esta guerra da Rússia e Ucrânia tem mesmo de acontecer por causa dessas arcas? Eu prefiro não botar... Eu posso botar minha opinião, eu não posso afirmar nada. Tudo que eu vou dizer é o seguinte: se vocês buscam nos históricos da mídia, vocês vão ver que Vladimir Putin está falando sobre extraterrestres já fazia tempo, muito tempo antes da questão da Ucrânia. Mas se refere muito aos Anunnaki, que são seres transdimensionais. Mas quando fala do Anunnaki, fala de outros alienígenas também. Então a questão de Vladimir Putin com extraterrestre não é de agora, já vem de décadas. A Doris está agradecendo por o senhor ter respondido as perguntas dela. Doris, muito obrigado. Essa aqui é interessante. A Andréia Teodoro. Professor, você acredita que a Terra é oca e que existem outras civilizações alienígenas dentro da Terra?
Tá. Primeiro que a Terra ser oca é uma impossibilidade geológica. Por quê? Porque se a Terra fosse oca, não teria gravidade. Estaríamos todos voando para o espaço e não teríamos atmosfera. O centro da Terra, tá, é uma enorme bola de ferro e cádmio que está girando e que produz a gravidade terrestre. Então, é uma questão geológica básica. Existem civilizações interiores? Sim, existem. São chamados intraterrestres. Mas eles não estão numa terra oca. Eles estão numa rede de túneis e cavernas imensas que se distribuem por todas as placas tectônicas ao redor do planeta. Cada uma dessas áreas com cavernas e covas tem um sistema de circulação de ar. Eles têm recursos geotermais que dão luz e calor e água suficiente de oceanos e rios de água doce que fornece isso. Então, sim, existem extraterrestres, mas não, a Terra não é oca. Temos a magmasfera também, de onde você pensa que a lava dos vulcões vem. Essa é a resposta. Legal. Rosário Alves pergunta. Ela é de Portugal, viu, professor? Acho que deve ter vindo lá de você. Muito obrigado, Rosário. Prazer em conhecer, hein? Professor, essas informações que o senhor tem são os alienígenas que lhe dão para nos passar e com isso adquirir conhecimentos? Eu penso que no começo do áudio eu fui bem claro de onde vem a informação, né? Eu dei em primeira mão para vocês sobre o chamado CIA National Clandestine Service. A maior parte das informações vem dali. Muito pouco os extraterrestres deram de informações adicionais. O resto são informações práticas. Mas se você ver o começo do áudio, eu estou explicando de onde elas vieram, essas informações. Vocês devem ter chegado depois, mas está aí à disposição. A resposta para isso é essa, ok? Que algumas informações são passadas para contatados e até mesmo para abduzidos, mas é mínima comparada com a informação que essas agências têm, porque são décadas e décadas de estudo que eles estão guardando. Mirante Maat pergunta: quais são as características que o ser humano precisará desenvolver para poder acionar as arcas? Eu penso que a transformação humana não é tanto genética, mas existencial. A gente tinha que mudar a nossa idiosincrásia. A gente tinha que compreender que não existe nem o bem absoluto, nem o mal absoluto. Existe um meio termo. Então, quando o ser humano possa evolucionar e ter respeito a si mesmo e aos outros, é um princípio de equilíbrio idiosincrático. E quando tenhamos isso, vamos ter as condições morais de gerar a bioenergia mental necessária para a ativação das arcas. O que mais? Esse aqui é interessante também, da Andréia. Professor, Andréia Teodoro, tá? Professor, é verdade que cada um de nós temos uma linhagem alienígena e que buscam ter contato conosco? Não cada um de nós, alguns de nós. E a linhagem alienígena que a gente tem não foi feita por seres de agora, mas foram feitos por arcanos, labaitorianos, que eu falei no princípio da live. E não afeta somente a Terra, também afeta eles. Então, se vamos buscar uma linhagem alienígena, todos nós somos parentes, somos primos distantes uns dos outros. Tem uma última pergunta aqui, ó. É a última pergunta, pessoal. Se vocês quiserem mandar mais pergunta, agora é o momento. Eu vou passar aqui. A Andréia. Ah, não, não é essa aqui, não. Espera aí. Tá aqui. Sandra de Albuquerque. O homem já realizou viagem no tempo, por exemplo, na época de Jesus?
Tu deve estar te referindo no chamado Operação Cavalo de Troia. Eu acho que é isso mesmo. Eu digo para você o seguinte, eu já expliquei a questão da crononáutica. O que é na crononáutica? É a ciência da viagem do tempo. Se você viajasse para a mesma linha de tempo passada, você cria uma coisa chamada um paradoxo temporal. E você ia destruir totalmente o presente que você veio. Então, é impossível que você volte ao passado na mesma linha de tempo, mas totalmente possível que você vá a uma linha transdimensional similar e assim você poderia ir na época do Jesus deles, daquela dimensão que seria similar ao nosso Jesus, mas não igual. Mas por uma questão de física quântica, se você voltasse ao seu passado, uma paradoxa da existência ia destruir totalmente esse futuro. Então, sim, viagens no tempo são possíveis, desde que sejam feitas em outras dimensões similares à nossa, mas não a nossa. Legal, pessoal. Vou pôr o professor Paulo aqui agora. Paulo, agradecer ao Paulo aí por ter ficado conosco junto aí na sala. Se caso acontecesse alguma coisa aí com o professor, inclusive o Paulo tá na casa do professor Jefferson, só está em outra sala, né, o Paulo? Verdade, É isso, né? estamos bem próximos aqui, dois ambientes. Tá, legal. E agradecer mais uma vez o professor Jefferson pelo seu tempo aqui conosco. O conhecimento que passou para a gente aqui foi de extrema importância e muito valiosa. O senhor é sempre bem-vindo aqui e vou fazer mais uma vez o convite. Para quem está até online aqui agora, se o senhor topa vir de novo aqui na quarta que vem. Sim, estou à sua disposição, perfeito. Vamos buscar um tópico bem interessante e vamos te apresentar para que seja veiculado. E o Paulo fica de step aí, Paulo? Estamos juntos aí, porque às vezes o professor está em recuperação. Às vezes, se o Almoço fala alguma coisa, nós damos uma força. Mas graças a Deus, ele está se recuperando muito bem. Gente, eu vou pedir para vocês compartilhar esse link dessa live e na próxima live, quarta-feira que vem, que você consiga trazer pelo menos mais uma pessoa que você conhece para estar com a gente ao vivo aqui. Tá bom? Uma pessoa a mais dobra o número de visualização que eu preciso para alcançar a meta do YouTube. E quando vocês ficam do começo ao fim, ajuda demais o canal. Então, se você ainda não deu o seu like, dá um like aí no canal, compartilha, que é muito importante isso, porque o YouTube vai começar a entender que essa live é importante e vai passar para mais pessoas, tá? Então, professor Paulo, obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui online, batemos aí 52 pessoas online, a meta era 50. Vamos ver se a gente consegue na próxima semana bater 60. Se cada um conseguir trazer mais um, a gente vai bater fácil isso daí. Legal, gente? Professor, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a todos que vieram me escutar e dizer para vocês que cada vez que eu venha, eu vou trazer sempre temas inéditos, coisas que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Portanto, eu digo, deem uma mãozinha aqui nesse canal, porque esse canal está tendo a coragem de botar esse conhecimento para fora. Então, por favor, deem esse likezinho para a gente. Olha, são 52 likes que a gente pode ganhar. E isso faz uma diferença. Por favor. E compartam isso. Falem a mensagem para seus amigos, para as pessoas que vocês sabem que gostam do tema. Eu posso me comprometer com vocês, sempre apresentar o melhor que eu possa e estar totalmente à disposição para vocês e tentar responder as perguntas que vocês me fazem. Eu peço desculpas se às vezes eu não fui tão preciso nos detalhes, mas compreendam que
uma pessoa, por mais que queira, de repente, pode se meter num problema bem grande. Eu já paguei, penso que muito, por tantas coisas. Estou aqui me recobrando de uma cirurgia e estou combatendo o câncer. Então, eu digo para vocês, para mim é uma vitória estar vivo cada dia. E enquanto esteja vivo, estou aqui compartilhando minha informação de coração aberto a vocês. Eu quero agradecer a Roberto pelo convite e agradecer ao professor Paulo, que é um apoio, é uma rocha. Se não fosse por ele, eu jamais poderia ter chegado aqui, graças ao apoio, ao suporte dele, que vai muito mais além do que vocês possam imaginar. O esforço, o sacrifício pessoal e as coisas que ele teve que compartilhar. Então, por isso que eu digo, ele é mais que um amigo, ele é um irmão. E também a Roberto, que está se juntando à nossa família aqui. E digo que é um prazer, um privilégio estar no programa dele. Então, vamos tentar fazer um espaço a cada semana, numa quarta-feira, e vou apresentar para vocês coisas inéditas. Não somente sobre alienígenas. Vamos falar de vez em quando de criptozoologia, do paranormal. Vamos falar de várias coisas distintas. Porque a gente aqui não está para bater na mesma tecla. A gente está para dar inovação. Então, venham ao canal, assistam, deem o like, compartam. E assim, juntos, vamos crescer. E vamos levar esse conhecimento, expandir esse conhecimento a todas as pessoas interessadas. Muito obrigado. Namastê. Namastê! Beleza, pessoal, é isso aí. Ficando aí o link aqui para você participar do nosso grupo de estudo, tá bom? E o link também do professor Jefferson, para você participar do grupo do professor Jefferson, que lá a gente anuncia todas as lives que ele vai participar aqui no canal. Beleza? Então, obrigado aí por ter participado e nos vemos na próxima quarta-feira, tá bom? Um abraço aí.